De volta com a Ação Nacional, que hoje está falando com o jurista Dr. Mauro José de Almeida sobre o sistema carcerário brasileiro. Bom, doutor, a gente estava falando um pouquinho no outro bloco a respeito desse sistema, como é que está hoje, e eu queria entrar num ponto muito importante, a questão de... existem muitos presos provisórios, é assim que eu posso dizer, né? Que estão aí aguardando o julgamento, porque muitas vezes eu acho que o que está acontecendo, nós somos um pouco lentos nesses processos e tudo mais. Um exemplo do bloco anterior, que aquela pessoa que nos deu depoimento a respeito da questão do pai da pessoa que está lá, ela citou aqui que 75 anos, o pai dela faz 2 anos que ele está aguardando o julgamento. Né? A gente está com uma justiça um pouco morosa, precisa ter mais agilidade, enfim, as pessoas estão sendo presas, mas não são julgadas, ou alguns que já completaram, muitas vezes até o tempo de prisão e ainda continuam presos. É o seguinte, você falou em preso provisório, mas isso é um pouco diferente, porque no caso desse senhor, né, que ele está aguardando julgamento, quer dizer, ele é réu já, não é aquele preso provisório de uma prisão preventiva ou de uma prisão temporária. Okay. Mas, dada a periculosidade e dada o fato em si, que eu não conheço o delito por ele praticado, ele ficou aguardando o julgamento, pelo que me parece homicídio, né? Então, sim, aí teria a questão do julgamento pelo tribunal do júri. Mas aí, antes disso, já houve uma sentença de pronúncia que admitiu não a culpa em si, porque é o júri que vai decidir, mas as condições para ele ir a julgamento. O processo nosso, ele não é muito rápido. Essa pessoa, que mesmo foi dito, tem problemas aí mentais, parece algum distúrbio. Muitas vezes, nós encontramos nesses casos a dificuldade com a realização da perícia, porque você precisa determinar até que ponto ele pode ser imputável ou não. Quer dizer, que ele tivesse ou não consciência. E isso toda essa perícia que é feita pelo Estado, daí nós vamos enfrentar problemas também de gente para realizar, de peritos próprios para isso, e às vezes as coisas demoram um pouquinho. Outro lado, algumas coisas vão até por culpa da própria defesa, com uma série de recursos que se tem e acaba prolongando o processo e a coisa fica dessa forma. Isso, no caso do tribunal do júri, tem que esperar esse julgamento pelo tribunal do júri, também isso é um pouco demorado em razão de pauta, essas coisas todas. Agora, os outros processos que não dependem do júri, quando chegou a sentença, que não é a sentença de pronúncia, a sentença final, tem uma solução ali. Mas o sistema nosso, o judiciário, ele é lento. Sempre se buscou a questão da liberdade, da ampla defesa, né? O princípio da ampla defesa. Então, os recursos que possibilitam, que estão previstos, possibilitam uma série de recursos para poder dar essa ampla defesa. Por quê, doutor? As leis são muito complexas, é isso? As leis não são complexas, o que é complexo é o sistema processual em si. Porque o Código Penal está ali, ele é claro. Agora, o processo penal ele é um pouco mais demorado. Em outros países tem uma forma de julgamento mais rápido, mas também não é a 7ª maravilha do mundo, não. Bom, e nós vamos perguntar para a população se elas são favoráveis também à questão da redução da maioridade penal. Acompanhe. Você deve estar acompanhando as discussões recentes sobre a redução da maioridade penal para 16 anos. Esse é um assunto muito polêmico e viemos até as ruas para saber o que a população acha sobre isso. Eu não sei. Não, eu sou a favor. Por quê? Porque eu acho assim que as pessoas têm o direito, como eles falam, né? De votar, de fazer um monte de coisas e na hora de pagar pelos crimes que eles cometem, eles são de menores. Sim. Porque hoje em dia a gente vê muita coisa, né? Às vezes o mundo pode estar do jeito que está, justamente pela falta de ter
como fala, punidade para os menores, né? Porque hoje em dia está muito marginalidade, a molecada é muito, é tudo à vantagem, O senhor acha que é a solução para diminuir a criminalidade? sem dúvida. Vocês podem votar, se pode resolver o país na votação, e também eles podem pagar pelos que eles devem, né? Porque esses menores aí, rapaz, eles estão acabando com a vida de todo mundo. O que a gente passa aqui, eu já fui roubado 3 vezes. De menor, o que a gente faz para um menor? 16 anos não pode trabalhar registrado, mas pode matar, né? Você acha que é a solução para diminuir a criminalidade? Então, solução não seria, né? Eu acho que seria trabalho, estudo. Tá aí, doutor, é uma realidade que a gente está vendo na população. Existe assim, uma indignação da sociedade, praticamente todos falam, não, sim, sou a favor da redução da maioridade penal, mas ao mesmo tempo se pergunta, e aí, funciona colocar ele preso? Aqui no estado de São Paulo, para quem é do Brasil todo, aqui nós temos a Fundação Casa, né? Onde esses menores infratores ficam presos, vamos dizer assim, né? Recolhidos. Recolhidos, né? Para não dizer preso, porque na verdade é preso. É a antiga FEBEM, né? Que só se trocou de nome, pelo visto. E aí, qual é a solução? É isso mesmo? É a falta de educação? É a falta de infraestrutura, entre outras coisas mais? Bom, primeiro não posso dizer que só mudou o nome de FEBEM para Fundação Casa, porque se teve alguma melhoria. Nada de extraordinário, mas houve alguma modificação do sistema. Essa questão da maioridade penal, essa redução é algo querido pela sociedade em vista daquilo que a sociedade está sofrendo na carne. A violência está aí, e as pessoas, porque não têm essa imputabilidade e ir para a Fundação Casa pouco importa para eles, e a coisa vai e eles vão cometendo os seus delitos e sem qualquer responsabilidade, coisas assim até absurdas que nós já vimos ultimamente aí, e esses assuntos acabam saindo na mídia e a população fica cada vez mais revoltada com isso. Agora, reduzir vai acabar? Não. Mas o que vai acontecer é punir, dar punição aos delitos praticados. Mostrar para o adolescente que ele também tem responsabilidade. Se nós olharmos a evolução da sociedade, hoje nós não podemos dizer que uma pessoa de 16 anos não tenha consciência do ato ilícito e de se autodeterminar diante daquele ato ilícito. Ele sabe o que ele está fazendo. Você vai falar uma pessoa de 12 anos, provavelmente não. Mas dos 16, 17 anos, ele está muito claro para ele exatamente aquilo. Então, isso precisa ser punido. A Fundação Casa, porque eu não vejo como ser possível você reduzir a maioridade penal, julgar essa pessoa nos mesmos moldes que se julgam os adultos e colocá-los na penitenciária na mesma situação que nós estávamos falando nos blocos anteriores, de uma coisa degradante desta forma. Por ser adolescente, a revolta, inclusive, vai ser muito maior diante dessa situação, embora na Fundação Casa também não seja nada de maravilhoso nesse sentido. Mas haveria necessidade de, além da redução, que eu sou favorável à redução, mas que o governo, né, o Estado, desse condições para que aquilo que nós estamos falando da pena, essa ressocialização, essa educação, levar esse adolescente a aprender um ofício, fazer alguma coisa de útil, mostrar para ele uma visão de futuro que tem sim uma luz no fundo do túnel. Não é a morte ali, porque isso está desagregado. Agora, não é somente tirar daqui para lá, prendê-los, que nem está acontecendo com o sistema prisional brasileiro. Não resolve nada. E, pelo contrário, não basta colocar no local que dê condições para isso. Precisa também o Estado se preocupar com a situação das famílias, das pessoas que estão vivendo na periferia. Por quê? Essas pessoas
o meio onde eles estão vivendo acabam levando esses adolescentes e próprios pais, muitas vezes, não têm sequer condição de controlar essa situação. Então, isso é alguma coisa que precisa. Então, a gente vai verificando que o assunto é muito mais amplo, não é simplesmente 18 para 16 e pronto. Agora, nós temos também aqueles delinquentes, adolescentes delinquentes, que não estão nessa periferia, mas estão em classes sociais mais elevadas. E aí também nós vamos ver a interferência dessa desestruturação da família, aquele ambiente que essa pessoa vive e o que esse jovem está vendo na frente e tendo possibilidade de realizar. A punição é necessária, porque quando nós não repreendemos os nossos filhos, eles vivem como um bichinho, né? Porque o bichinho também precisa ser educado. Então, isso tudo é algo muito mais amplo. Precisa punir mais? Precisamos reduzir? Acho que sim, mas não basta. Isso só não vai trazer solução para a criminalidade, não vai diminuir nada. Esse é o Ação Nacional. Nós estamos falando hoje sobre o sistema carcerário brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já.